Uma idosa vive esquecida na casa fria do próprio filho. Ao preparar um simples prato, com os últimos tomates do seu jardim, ela é humilhada diante de todos. Dias depois, seu único refúgio é destruído sem piedade. Mas uma gravação inesperada revela a verdade e muda tudo de forma definitiva. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Dona Helena acordou antes do sol nascer, como sempre fazia. O silêncio da madrugada era seu único momento de paz verdadeira naquela casa enorme no bairro dos Jardins, em São Paulo. Ela abriu os olhos devagar, observando o teto alto do quarto que ocupava nos fundos da residência, longe dos cômodos principais, onde o filho Roberto e a nora Vanessa dormiam em lençóis de seda importada. O quarto dela era simples, funcional, quase impessoal. As paredes brancas não guardavam fotos de família, não havia porta-retratos na mesinha de cabeceira, nenhum vestígio de que ali vivia alguém com uma história inteira para contar. Era como se aquele espaço fosse apenas uma passagem temporária, um lugar de espera, nunca um verdadeiro lar. Ficou alguns minutos deitada, ouvindo os sons distantes da cidade que começava a despertar. São Paulo nunca dormia completamente. Sempre havia um carro passando na avenida próxima. Sempre havia o zumbido constante da metrópole que fervilhava mesmo nas horas mais quietas. Mas ali, naquele quarto nos fundos, o barulho chegava abafado, distante, como se ela estivesse separada do mundo por uma parede invisível. E talvez estivesse mesmo. Nos últimos 3 anos morando naquela casa, Helena sentira-se cada vez mais isolada, uma presença que ocupava espaço, mas não pertencia verdadeiramente a lugar nenhum. Levantou-se devagar, sentindo o peso dos anos nas articulações. Tinha 72 anos e cada movimento pela manhã exigia um esforço consciente, uma negociação gentil com o próprio corpo. As pernas demoravam a responder, os joelhos estalavam baixinho, as costas reclamavam da noite mal dormida no colchão que nunca ficava confortável o suficiente. Mas ela não reclamava. Aprendera há muito tempo que reclamar não mudava nada, apenas incomodava quem não queria ouvir. Caminhou até a janela e afastou a cortina simples. Lá fora, o jardim dos fundos ainda dormia sob a penumbra, mas já era possível distinguir as formas dos vasos, os contornos das plantas, o pequeno canteiro que ela cultivava com tanto carinho. Aquele era seu território, o único lugar naquela propriedade imensa onde ela ainda se sentia dona de si mesma. Entre os vasos de cerâmica simples e os canteiros que ela mesma cavara com as próprias mãos, cresciam tomateiros que cuidava com o mesmo carinho que dedicara ao marido durante os 43 anos de casamento. Jorge havia partido há 5 anos, levado por uma doença que preferiam não nomear em voz alta. Os médicos falavam em termos técnicos que Helena fingia entender, mas no fundo tudo o que sabia era que o homem que dividira sua vida inteira estava se despedindo dia após dia, até que um dia simplesmente não estava mais lá. O hospital cheirava a desinfetante e desesperança. As enfermeiras eram gentis, mas distantes. Roberto aparecia uma vez por semana, sempre de terno, sempre olhando o relógio, sempre com uma reunião urgente esperando. Vanessa nunca foi. Mandava flores caras, cartões com mensagens impressas, mas nunca apareceu. Quando Jorge finalmente descansou, Helena sentiu que uma parte dela fora enterrada junto. Não sabia mais quem era sem ele. Passaram tanto tempo sendo um casal, construindo uma vida juntos no interior de São Paulo, que quando ele se foi, ela ficou sem referências, sem norte, sem propósito. A casa onde moraram por décadas pareceu grande demais, silenciosa demais, vazia demais. Foi quando Roberto ofereceu que ela viesse morar com eles na capital. Disse que não queria que a mãe ficasse sozinha, que tinha um espaço de sobra, que seria melhor para todos. Helena aceitou porque não sabia o que mais fazer. Vendeu a casa do interior, doou a maior parte dos móveis, guardou apenas algumas caixas com fotografias e objetos que não conseguia abandonar. Chegou em São Paulo com 2 malas e um coração partido, achando que recomeçaria junto do filho, que encontraria acolhimento e família.
Não demorou muito para perceber que havia trocado a solidão do interior pela solidão urbana, só que esta vinha disfarçada de convivência. Vestiu-se em silêncio, escolhendo uma das blusas de algodão que guardava no armário estreito. Nada de cores vibrantes, nada que chamasse atenção. Vanessa deixara claro, sem nunca precisar dizer diretamente, que preferia quando Helena passava despercebida. A nora era uma mulher imponente, sempre vestida com roupas de grife, cabelos impecavelmente escovados, unhas feitas toda semana no mesmo salão que atendia socialites da região. Ela comandava aquela casa com mão de ferro, disfarçada de sorriso educado, e Helena aprendera a se mover pelas sombras, a falar apenas quando perguntada, a existir no mínimo possível. Desceu as escadas com cuidado, segurando no corrimão de mármore frio. A casa era um projeto arquitetônico premiado, aparecera em revistas de decoração, tinha sido elogiada por arquitetos renomados. Pé direito altíssimo, janelas imensas que inundavam os ambientes de luz natural, móveis de design assinado, que pareciam mais esculturas do que objetos de uso. Tudo ali respirava sucesso, dinheiro, status. Roberto trabalhava no mercado financeiro, gerenciava investimentos de famílias tradicionais paulistanas e prosperara além do que Helena jamais imaginara quando o criara sozinha, costurando roupas para fora depois que Jorge perdera o emprego na fábrica. Foram anos difíceis aqueles. Helena trabalhava até tarde da noite, costurando vestidos, consertando roupas, aceitando qualquer serviço que aparecesse. Jorge fazia bicos na construção civil, orgulho ferido, mas determinado a sustentar a família. Roberto era criança ainda, corria pela casa pequena, brincava na rua com os vizinhos, não entendia por que às vezes não tinha brinquedo novo no Natal. Mas eles davam um jeito, sempre deram. Amor não faltava, isso Helena tinha certeza. A mesa era farta mesmo quando o dinheiro era curto, porque ela sabia fazer milagres com arroz, feijão e os legumes que Jorge plantava no quintal. Foi naquele quintal que Helena descobriu seu talento com a terra. Plantava de tudo: tomate, alface, couve, manjericão, pimentão. Jorge dizia que ela tinha mãos de ouro, que qualquer coisa que tocasse florescia. Ela sorria, feliz por contribuir de alguma forma, feliz por colocar comida fresca na mesa do filho. Roberto cresceu comendo tomates colhidos na hora, molhos caseiros feitos com ingredientes do próprio quintal. Dizia que quando crescesse, ia comprar uma fazenda para a mãe plantar tudo o que quisesse. Mas a vida tinha outros planos. Roberto estudou muito. Foi o primeiro da família a entrar na universidade, formou-se em economia, conseguiu um estágio em um banco grande, começou a subir na carreira. Conheceu Vanessa em um evento corporativo. Ela vinha de uma família abastada, tinha estudado em escolas particulares caras, falava 3 idiomas, transitava com facilidade pelos círculos da elite paulistana. Quando Roberto a levou para conhecer os pais no interior, Helena percebeu o desconforto no olhar da moça. Vanessa sorriu educadamente, elogiou a comida, mas mal tocou no prato. Ficou o tempo todo mexendo no celular, reclamando discretamente do calor, ansiosa, para voltar para São Paulo. Jorge não gostou dela. Disse para Helena, baixinho na cozinha, que a moça era muito cheia de si, que não parecia boa pessoa para o filho. Mas Helena defendeu, disse que era só questão de tempo, que Vanessa ia se acostumar, que o amor vencia qualquer diferença. Estava errada, percebeu depois. Algumas diferenças são grandes demais, algumas distâncias não se encurtam com boa vontade. Chegou à cozinha antes que a empregada chegasse. Era seu hábito, aquele momento solitário antes que a casa despertasse de verdade. Preparou um café fraco, como gostava, e pegou um pedaço de pão que sobrara do jantar da noite anterior. Vanessa não aprovava que ela comesse fora dos horários estabelecidos. Dizia que bagunçava a organização da casa, que deixava migalhas, que atrapalhava o trabalho da equipe doméstica. Helena comia rápido, em pé mesmo, e guardou a xícara antes que alguém acordasse. Depois saiu pela porta dos fundos rumo ao jardim. O ar fresco da manhã a recebeu como um abraço. Ali, entre a terra úmida e o cheiro verde das plantas, Helena voltava a ser ela mesma. Não era a sogra inconveniente, não era a viúva solitária,
Não era a mulher que ocupava espaço demais. Era apenas Helena, a mesma que plantava tomates no quintal da casa humilde do interior, a mesma que cuidava do marido e do filho com as próprias mãos, a mesma que encontrava alegria nas coisas simples da vida. Ajoelhou-se ao lado dos tomateiros, verificando cada folha, cada fruto em formação. Alguns já estavam vermelhos, maduros, prontos para serem colhidos, outros ainda pequenos, verdes, prometendo se transformar com o tempo. Ela conversava baixinho com as plantas, como fazia antigamente com Jorge. Contava do dia que estava começando, dos planos que tinha para aquela semana, das memórias que insistiam em visitar quando menos esperava. Jorge sempre dizia que ela tinha mãos de ouro para a terra. Qualquer coisa que plantasse crescia forte, saudável, farta. Ele adorava os molhos que ela preparava com os tomates do quintal, aquele sabor caseiro que nenhum restaurante conseguia reproduzir. Nas manhãs de domingo, ele acordava cedo só para vê-la cozinhar, ficava ali na cozinha contando histórias, rindo, planejando o futuro. Planejaram tanto, sonharam tanto, e no fim, o tempo foi curto demais. Helena tocou com carinho em um dos tomates mais bonitos, sentindo a textura firme sob os dedos. Aquele cultivo era mais do que um hobby, era sua forma de manter viva a memória de Jorge, de não deixar que o passado se apagasse completamente. Cada semente plantada carregava memória, cada broto representava continuidade. O cuidado com a terra era sua forma de permanecer viva, de manter uma identidade que ninguém conseguiu arrancar. Ouviu a porta da cozinha se abrir e virou-se. Vanessa apareceu na varanda, ainda de roupão de seda, segurando uma xícara de café que a empregada acabara de preparar. Olhou para a sogra com aquela expressão que Helena conhecia bem, uma mistura de impaciência e desprezo mal disfarçado. Era como se a simples presença de Helena fosse uma ofensa, um defeito na perfeição daquela casa impecável. "Bom dia", disse Helena, tentando soar natural, tentando ignorar o aperto no peito. Vanessa apenas acenou com a cabeça, tomou um gole do café e voltou para dentro sem responder. Nem um bom dia, nem um sorriso, nem um gesto que indicasse que reconhecia a Helena como um ser humano merecedor de cortesia básica. Era assim todos os dias. Helena já se acostumara, mas acostumar não era o mesmo que não doer. Levantou-se devagar, limpando a terra das mãos no avental velho que usava para a jardinagem. Eram 7 da manhã e ela já sabia como o dia se desenrolaria. Ficaria no quarto até a hora do almoço, desceria para comer rapidamente enquanto Vanessa conversava ao telefone com as amigas, voltaria para o quarto até o jantar. Roberto chegaria tarde, cansado, mal olharia para ela. A televisão no quarto era sua companhia, novelas repetidas que já assistira anos atrás, programas de culinária que a faziam lembrar de quando cozinhar era um prazer e não uma intrusão. Voltou para o quarto e sentou-se na poltrona gasta que trouxera da casa antiga. Era a única peça de mobília que insistira em trazer, mesmo com Vanessa dizendo que não combinava com o estilo da decoração. Helena não ligou. Precisava de algo que fosse seu de verdade, algo que carregasse história. Naquela poltrona, Jorge sentava para ler jornal nas tardes de domingo. Naquela poltrona, ela amamentara Roberto quando bebê. Naquela poltrona, passara noites em claro quando o marido estava doente e ela não queria deixá-lo sozinho. Pegou a Bíblia que guardava na mesinha ao lado. Não era particularmente religiosa, mas gostava de ler aqueles versículos, encontrava conforto nas palavras antigas que falavam de esperança, renovação, dias melhores. Jorge costumava dizer que fé não era sobre entender tudo, era sobre confiar que mesmo nas trevas havia uma luz esperando. Helena tentava acreditar nisso, mas às vezes era difícil. Mais tarde, quando o sol já estava alto e a casa fervilhava com a movimentação da equipe de limpeza que Vanessa comandava com precisão militar, Helena observou da janela do quarto, enquanto a nora recebia um grupo de amigas para o café da manhã. Eram mulheres elegantes como ela, todas impecavelmente vestidas, todas falando alto, rindo de piadas que Helena não entendia, comentando sobre viagens internacionais, spas exclusivos, eventos beneficentes que organizavam, mais por aparência,
do que por compaixão verdadeira. Helena nunca era convidada para esses encontros. Vanessa a apresentava apenas quando absolutamente necessário, sempre com um sorriso forçado e uma explicação rápida sobre a sogra que morava com eles. As amigas olhavam com uma mistura de pena e incômodo, faziam algum comentário educado sobre família ser importante e depois voltavam a ignorar completamente a presença da mulher invisível no quarto dos fundos. No final da tarde, Helena voltou ao jardim. O sol estava mais suave. A luz dourada da tarde iluminava os tomateiros de um jeito especial. Os frutos pareciam brilhar, vermelhos e perfeitos, prontos para serem colhidos. Ela acariciou um deles com cuidado, sentindo a firmeza, o calor acumulado do sol do dia. Foi quando a ideia surgiu, tímida, mas insistente. E se preparasse um molho de tomate, como fazia antigamente, e se levasse para Roberto e Vanessa como um gesto de carinho, uma tentativa de conexão. Jorge sempre dizia que aquele molho tinha o poder de aproximar as pessoas, de criar memórias ao redor da mesa. Dizia que era impossível comer a comida de Helena e não sentir amor, porque cada prato era feito com as mãos e o coração. Talvez funcionasse. Talvez um prato preparado com tanto carinho pudesse derreter aquele gelo, abrir uma porta, criar uma ponte. Talvez Roberto se lembrasse das tardes de domingo no interior, da cozinha cheia de cheiro bom, da mãe que acordava cedo só para fazer o almoço que ele tanto gostava. Talvez houvesse espaço para ela naquela família, afinal. Helena colheu 3 tomates, os mais bonitos, os mais maduros. Guardou-os com cuidado no avental e voltou para o quarto, o coração batendo um pouco mais rápido. Naquela noite, deitada na cama estreita, planejou cada detalhe. Esperaria o momento certo, o dia em que Roberto estivesse em casa, talvez um fim de semana. Prepararia o molho devagar, com todo o tempo do mundo, deixando que o cheiro invadisse a casa, despertando memórias. Não sabia ainda que aquele gesto simples, aquela tentativa desesperada de pertencer, se tornaria o início de uma mudança que nenhum deles poderia prever. Não imaginava que os próximos dias trariam dor, revelação e, finalmente, uma possibilidade de recomeço. Por enquanto, tudo o que tinha era esperança. Frágil como os brotos que cuidava no jardim, mas viva, teimosamente viva. Fechou os olhos e, pela primeira vez em meses, dormiu com um fio de esperança aquecendo o coração. O sábado amanheceu com um céu limpo sobre São Paulo, raro naquela época do ano quando a poluição costumava formar uma camada cinzenta sobre a cidade. Helena acordou antes mesmo do despertador tocar, o coração acelerado, ansiosa pelo que planejara durante toda a semana. Hoje seria o dia. Roberto havia avisado na noite anterior que trabalharia de casa pela manhã e ficaria para o almoço, uma raridade nos últimos meses em que vivia praticamente dentro do escritório. Era a oportunidade que ela esperava, talvez a única chance de reconectar com o filho através daquela receita que carregava tanta história, tanto amor, tanto significado. Ficou alguns minutos deitada, organizando mentalmente cada passo. Desceria cedo, antes que alguém acordasse. Prepararia o molho devagar, com todo o cuidado que a receita merecia. Deixaria o cheiro se espalhar pela casa, despertando memórias adormecidas. Quando Roberto descesse, encontraria aquele aroma familiar, aquele pedaço do passado invadindo o presente estéril. Talvez algo se mexesse dentro dele. Talvez reconhecesse que ainda havia espaço para a mãe, para as tradições, para o afeto que não precisava de sofisticação para ser verdadeiro. Levantou-se mais cedo do que o habitual e foi direto ao jardim. Os 3 tomates que separara ainda estavam ali, guardados com cuidado em uma cesta de vime que trouxera da casa antiga. Pegou-os com delicadeza, como quem segura algo precioso e frágil. Eram perfeitos, vermelhos e maduros na medida certa, com aquele aroma característico que só tomate fresco tinha. Lembrou-se de Jorge, dizendo que tomate bom era aquele que se sentia pelo cheiro antes mesmo de provar. Voltou para a cozinha quando ainda estava vazia. A empregada só chegaria às 8. Vanessa nunca descia antes das 9 nos fins de semana, e Roberto provavelmente estava no escritório do segundo andar,
já imerso em planilhas e relatórios. Helena tinha pelo menos 1 hora de tranquilidade, tempo suficiente para começar seu projeto. Lavou os tomates na pia, sentindo a textura lisa sob os dedos. Cada gesto era familiar, automático, resultado de décadas repetindo os mesmos movimentos. Pegou a tábua de cortar, a faca afiada, e começou a picar. O suco escorria pela madeira, vermelho e perfumado. Adicionou cebola picada bem fina, alho amassado, um fio de azeite que encontrou no armário. Vanessa só comprava ingredientes importados, azeites caros de regiões específicas da Itália, mas o cheiro, quando aquilo começou a dourar, na panela era exatamente igual ao da cozinha humilde do interior. Enquanto mexia devagar, Helena permitiu-se voltar no tempo. Lembrou das tardes de domingo quando Roberto era criança, correndo pela casa, chegando na cozinha com o uniforme de futebol sujo de terra, pedindo para comer logo, porque estava morrendo de fome. Ela sorria, servia um prato generoso de macarrão com aquele mesmo molho, e ele comia como se fosse a melhor refeição do mundo. Dizia que quando crescesse, ia abrir um restaurante só para servir a comida da mãe, que ia ficar rico vendendo aquele molho. A vida tinha outros planos, pensou Helena, enquanto adicionava uma pitada de açúcar para equilibrar a acidez, exatamente como Jorge ensinara. Roberto não abriu o restaurante, virou executivo, trocou a cozinha da mãe por almoços de negócios em restaurantes sofisticados, onde cada prato era uma obra de arte minimalista, que custava o equivalente a 1 semana de compras no mercado. O cheiro começou a se espalhar pela casa. Helena ouvia o molho borbulhando baixinho na panela, via a cor avermelhada ficando cada vez mais intensa, sentia aquele aroma que despertava memórias e fazia o estômago roncar. Foi quando ouviu passos na escada. Vanessa desceu, mais cedo do que o habitual, provavelmente atraída pelo cheiro incomum que invadia os ambientes. "O que você está fazendo?" perguntou a nora, a voz carregada de uma irritação mal disfarçada. Helena virou-se, tentando sorrir. "Fiz um molho de tomate caseiro. Pensei em fazer um almoço especial hoje, já que o Roberto está em casa. Usei os tomates que eu mesma plantei no jardim." Vanessa franziu a testa, aproximou-se da panela e olhou o conteúdo como se fosse algo suspeito. Não precisava se incomodar. Já tínhamos planos para o almoço. Encomendei comida de um restaurante novo que acabou de abrir, na região, vegetariano, muito sofisticado. Helena sentiu o entusiasmo esvair-se, mas eu pensei que poderia ser uma surpresa boa. Faz tanto tempo que não cozinho de verdade, sabe? E esse molho era o preferido do Roberto quando criança. Vanessa suspirou, aquele suspiro carregado de impaciência que Helena conhecia bem. "Olha, eu entendo que você sinta falta de cozinhar, mas aqui temos uma rotina estabelecida. A cozinha é o espaço de trabalho da equipe doméstica e eu prefiro manter as coisas organizadas. Além disso, Roberto agora tem uma dieta muito específica, acompanhamento nutricional, essas coisas. Comida caseira tradicional não faz mais parte do cardápio dele. Mas é só um molho", tentou Helena, a voz saindo mais fraca do que pretendia. "Não tem nada demais, é saudável. Tomate fresco, alho, cebola, azeite. Jorge sempre dizia que comida feita com carinho alimenta mais do que só o corpo." Vanessa não respondeu imediatamente. Pegou o celular que sempre carregava e começou a digitar algo, ignorando completamente a sogra. Helena ficou ali, parada ao lado do fogão, sem saber se desligava a panela, se continuava cozinhando, se simplesmente desistia de tudo. A sensação de humilhação era física, doía no peito, queimava na garganta. Foi quando Roberto apareceu na cozinha, atraído pelo cheiro. Estava de bermuda e camiseta, os cabelos desalinhados, óculos de grau embaçados. Olhou para a mãe, para a esposa, sentindo a tensão no ar. "Que cheiro bom", disse ele, genuinamente surpreso. "Faz tempo que não sinto esse cheiro em casa. Sua mãe resolveu cozinhar sem avisar", explicou Vanessa, o tom deixando claro que aquilo era um problema. "Eu já tinha feito planos para o almoço, mas enfim." Roberto se aproximou da panela, observando o molho que borbulhava. Parecia dividido entre a memória confortável do passado e a realidade presente do casamento.
Helena percebeu a hesitação. Viu quando ele abriu a boca para dizer algo, mas foi interrompido pelo celular de Vanessa tocando. Preciso atender, disse a nora, saindo da cozinha com o telefone no ouvido, a voz já mudando para aquele tom social, alegre e envolvente que usava com as amigas. Roberto ficou ali em silêncio, olhando para a mãe. Helena esperava que ele dissesse algo, que defendesse o gesto dela, que mostrasse um mínimo de entusiasmo pela tentativa de reconexão. Mas ele apenas suspirou, passou a mão pelo cabelo e murmurou um desculpa, mãe, antes de voltar para o escritório. Helena desligou o fogo. As mãos tremiam levemente enquanto tirava a panela do fogão. Toda aquela esperança, todo aquele planejamento cuidadoso, toda aquela tentativa de criar uma ponte, desmoronava diante da indiferença. Tampou a panela e deixou ali, sem saber o que fazer com aquilo. Jogar fora parecia um desperdício, mas insistir em servir seria forçar uma situação que claramente ninguém queria. Subiu para o quarto sentindo-se derrotada. Deitou-se na cama e ficou olhando o teto, tentando conter as lágrimas que ameaçavam cair. Tinha 72 anos, uma vida inteira de experiências, e ali estava, sentindo-se inútil, descartável, um incômodo na casa do próprio filho. Como as coisas tinham chegado àquele ponto? Quando exatamente ela deixara de importar? Pensou em Jorge, na forma como ele sempre a fazia sentir-se valiosa, importante, essencial. Ele nunca fora um homem de grandes declarações românticas, mas demonstrava amor nos gestos simples do dia a dia. Acordava cedo para fazer café antes que ela levantasse. Elogiava cada prato que ela cozinhava, mesmo quando estava apenas razoável. Segurava sua mão quando assistiam televisão juntos. Dizia que se sentia o homem mais sortudo do mundo por ter uma companheira como ela. Vanessa e Roberto tinham um casamento diferente. Pareciam mais sócios de uma empresa do que um casal apaixonado. Conversavam sobre investimentos, planejamento financeiro, eventos sociais, mas Helena nunca os vira trocando um olhar carregado de cumplicidade, nunca os ouvira rindo juntos de algo bobagem, nunca percebera aquela leveza que deveria existir entre duas pessoas que escolheram dividir a vida. Mais tarde, por volta do meio-dia, ouviu vozes vindas da sala de jantar. Vanessa recebia as amigas para o tal almoço sofisticado. Helena reconheceu algumas vozes, mulheres que ocasionalmente apareciam por ali, sempre elegantes, sempre falando sobre assuntos que pareciam importantes, mas eram vazios de verdadeiro significado. Ficou no quarto. Não queria enfrentar os olhares de pena, os sorrisos forçados. A sensação de ser uma peça fora do lugar, naquele cenário de perfeição calculada. Foi quando ouviu seu nome sendo mencionado. A porta do quarto estava entreaberta e as vozes vinham da escada. Provavelmente Vanessa mostrando a casa para alguma amiga que ainda não conhecia a propriedade. Helena não pretendia escutar, mas ficou imóvel quando percebeu o tom da conversa. E ela fica aqui nesse quarto, dizia Vanessa. Tentei decorar de um jeito mais neutro, sabe, para não destoar muito do resto da casa. Mas é complicado. Ela insiste em trazer essas coisas antigas, móveis que não combinam com nada. É uma situação delicada. Roberto não quer magoar a mãe, mas sinceramente é cansativo ter que ficar gerenciando isso o tempo todo. Imagino, respondeu a outra voz em um tom de solidariedade. Minha sogra também é complicada, mas pelo menos mora na casa dela. Ter dentro de casa deve ser mesmo um desafio. É. E ela se mete em tudo, sabe? Hoje mesmo resolveu cozinhar sem pedir, bagunçou minha cozinha inteira, aquele cheiro de comida caseira que impregna tudo. Tive que ser firme, estabelecer limites. Roberto é mole, demais com ela fica com pena. Mas eu preciso manter o padrão da casa, não posso deixar que vire bagunça. Helena sentiu o sangue gelar nas veias. Cada palavra era uma facada, cada frase uma confirmação dolorosa do que já suspeitava, mas tentava negar. Não era bem-vinda ali. Nunca fora. Era apenas tolerada, uma obrigação inconveniente que Roberto aceitara por culpa ou obrigação filial, mas que Vanessa tratava como um problema a ser administrado. Fechou a porta devagar, com cuidado para não fazer barulho, e voltou para a cama.
As lágrimas que segurava há horas finalmente caíram, silenciosas e amargas. Chorou pela humilhação, pela solidão, pela vida que tivera e perdera, pelo filho que se afastara tanto que parecia um estranho. Chorou também por Jorge, pela falta que ele fazia, por não estar ali para defender, para acolher, para lembrar que ela tinha valor. Chorou até não ter mais lágrimas, até sentir a cabeça doer e os olhos incharem. Depois ficou ali, deitada, olhando o nada, tentando encontrar forças para continuar. O resto do dia passou em um borrão. Helena ouviu risadas vindas da sala, o tilintar de taças, conversas animadas sobre viagens e festas. Ninguém subiu para verificar se ela estava bem, ninguém bateu na porta para oferecer companhia. Quando o sol começou a se pôr, as amigas de Vanessa foram embora. A casa voltou ao silêncio habitual, aquele silêncio pesado que Helena conhecia tão bem. Desceu para jantar porque precisava comer alguma coisa, mesmo sem fome. A cozinha estava impecável, como se nada tivesse acontecido ali pela manhã. A panela com o molho havia sido lavada e guardada, qualquer vestígio do seu esforço apagado da existência. Na geladeira encontrou sobras do almoço vegetariano, pratos minimalistas em embalagens de restaurante caro. Esquentou um pouco, comeu mecanicamente, sem sentir o gosto de nada. Roberto entrou na cozinha quando ela estava terminando, já vestido para um jantar que aparentemente teria mais tarde. "Oi, mãe", disse ele, a voz cansada, mas tentando soar gentil. "Desculpa por hoje. Sei que você tinha boas intenções com o molho. É que a Vanessa é muito organizada com essas coisas de casa, entende? Ela gosta de ter controle da rotina." Helena olhou para o filho, esse homem de 42 anos que parecia um estranho. Via traços do menino que fora, os mesmos olhos castanhos, o mesmo jeito de passar a mão pelo cabelo quando estava desconfortável. Mas era como olhar para alguém através de um vidro embaçado. Reconhecia as formas, mas não conseguia mais tocar a essência. "Entendo", respondeu ela, sem energia para discutir, sem forças para explicar que não se tratava de organização ou controle, mas de sentir-se humana, de importar para alguém. "Não vou mais atrapalhar." "Não é atrapalhar, mãe. É só uma questão de combinar antes, só isso. A gente pode estabelecer um dia, sabe? Tipo, uma vez por mês você cozinha, a gente avisa todo mundo, organiza direitinho. Que tal? Uma vez por mês. Como se afeto pudesse ser agendado, como se amor coubesse em uma planilha." Helena assentiu porque não tinha energia para explicar que não era assim que funcionava, que cozinhar para quem se ama não era um evento marcado no calendário, era um gesto espontâneo que nascia do desejo de cuidar, de nutrir, de estar presente. Mas ela sabia que era mentira. Sabia que mesmo combinando antes, mesmo pedindo permissão com antecedência, a resposta seria sempre a mesma. Não havia espaço real para ela naquela casa, para suas memórias, suas receitas, sua forma de demonstrar afeto. Subiu para o quarto sem dizer mais nada, os pés pesados, em cada degrau. Deitou-se na cama, totalmente vestida, e ficou olhando a janela, vendo a noite cair sobre São Paulo. As luzes da cidade começaram a se acender uma a uma, milhões de pontos luminosos criando constelações urbanas. Milhões de vidas acontecendo simultaneamente. Milhões de histórias sendo escritas naquele exato momento. Casais jantando juntos, famílias rindo ao redor da mesa, filhos abraçando mães, pessoas importando umas para as outras. E ela ali, invisível, apagada, uma nota de rodapé na história do próprio filho. Pensou em como a vida dava voltas inesperadas. Quando era jovem, cheia de sonhos e energia, nunca imaginara que terminaria assim. Achava que cuidar do filho com tanto amor garantiria um lugar especial no coração dele para sempre. Sacrificara tanto, abdicara de tanta coisa. Trabalhou até as mãos ficarem calejadas para que Roberto pudesse estudar em escola particular. Ficou acordada noites inteiras costurando quando ele precisava de uniforme novo. Economizou em tudo para que ele tivesse livros, materiais, oportunidades. E ele prosperou, realizou todos os sonhos que ela nunca pôde ter. Mas no processo, parecia ter esquecido de onde veio,
de quem o criou, de quantas lágrimas foram derramadas para que ele chegasse onde estava. Pensou no jardim, nos tomateiros que continuavam crescendo, alheios ao drama humano. Pensou em como as plantas eram resilientes, como brotavam mesmo em condições adversas. Talvez precisasse aprender com elas, pensou. Talvez precisasse encontrar uma forma de continuar, mesmo ali. Mas naquela noite, enquanto o cansaço finalmente a vencia, Helena apenas desejou que a dor passasse, que o amanhã fosse mais gentil. Não sabia que os próximos dias trariam uma piora antes de qualquer melhora. Por enquanto, tudo o que tinha era a esperança teimosa de quem sobreviveu a outras tempestades e ainda acreditava, mesmo que fracamente, que o sol voltaria a brilhar. A semana que se seguiu foi marcada por um silêncio ainda mais profundo do que o habitual. Helena sentia-se como se tivesse se tornado completamente transparente, um fantasma vagando pelos corredores daquela casa enorme sem ser notada, sem ser ouvida, sem ser vista. Vanessa mal olhava na sua direção, e quando o fazia, era com aquela expressão de tédio misturado com desdém, como quem olha para uma mancha na parede que precisa ser removida, mas não vale o esforço imediato. Roberto voltara à rotina intensa de trabalho, chegando tarde da noite e saindo antes do amanhecer, evitando qualquer interação, que não fosse absolutamente necessária. A empregada, Dona Célia, uma senhora simples do interior que trabalhava ali há anos, era a única que ainda interagia com Helena de forma humana, sempre educada, às vezes até gentil, mas mantendo aquela distância profissional que Vanessa exigia de toda a equipe doméstica. Nenhuma intimidade, nenhuma conversa além do necessário, nenhuma demonstração de afeto que pudesse ser interpretada como lealdade dividida. Helena refugiava-se no jardim com mais frequência, às vezes passando horas ali sem perceber o tempo passar. Era seu único consolo, o único lugar onde ainda se sentia produtiva, útil, viva de verdade. Os tomateiros estavam carregados agora, alguns frutos já maduros com aquele vermelho intenso que indicava o ponto perfeito, outros ainda amadurecendo ao sol paulistano que brilhava generoso sobre o canteiro. Ela passava horas ali, arrancando ervas daninhas uma por uma com cuidado para não danificar as raízes dos tomates, regando com a quantidade exata de água que cada planta precisava, conversando baixinho com elas como se fossem velhas amigas que realmente a escutavam e compreendiam. Às vezes, sentada no banquinho de madeira que Jorge construíra décadas atrás e que ela insistira em trazer da casa antiga, Helena fechava os olhos e fingia que estava de volta ao interior, ao quintal da casa simples, mas cheia de vida, ao tempo em que plantar tomates era um gesto natural de cuidado e não um ato de resistência silenciosa. Foi durante uma dessas manhãs de quinta-feira que aconteceu. Helena estava ajoelhada ao lado do canteiro, verificando se havia alguma praga atacando as folhas, quando ouviu vozes vindas da varanda. Vanessa estava ao telefone, aquela conversa longa e animada que tinha todos os dias com as amigas do círculo social. Helena não prestava atenção normalmente, mas algo no tom da voz a fez parar e escutar. Não, sério, não aguento mais, dizia Vanessa, rindo daquele jeito afetado que usava quando queria parecer descolada. A mulher está me deixando louca. Você acredita que outro dia ela resolveu cozinhar sem avisar? Encheu minha cozinha de cheiro de comida caseira, daquelas coisas antigas que ninguém come mais. Tive que jogar tudo fora depois, claro. Helena sentiu o sangue gelar. Jogar fora? Ela não jogara fora. Helena vira a panela limpa, guardada. Pensou que alguém da equipe tivesse apenas lavado, mas Vanessa jogara fora. Aquele molho feito com tanto carinho, com os tomates que ela mesma plantara, descartado, como lixo. A voz de Vanessa continuava, agora mais baixa, mas ainda audível. Eu sei que o Roberto tem essa obrigação moral com ela, mas sinceramente é um sacrifício enorme. A casa é grande, mas não o suficiente, sabe? Ela está sempre ali, ocupando espaço, me olhando com aquela cara de coitada. Preciso encontrar uma solução para isso. Solução. A palavra ecoou na mente de Helena como um sino fúnebre. Que tipo de solução? Seria mandada embora?
colocada em um lar para idosos, descartada como um molho de tomate, como algo que não servia mais para nada. Voltou para o quarto sentindo as pernas trêmulas. Sentou-se na poltrona velha, a única que trouxera de casa, e ficou ali respirando devagar, tentando acalmar o coração que batia descompassado. A humilhação era uma coisa, acostumara-se com ela ao longo dos meses. Mas a ideia de ser removida, de perder até aquele último fio de conexão com o filho, era aterrorizante. Onde iria? Não tinha mais casa própria, vendera tudo para vir morar com Roberto. Suas economias eram mínimas, mal dava para pagar um aluguel por alguns meses. Não tinha outros filhos, os irmãos haviam partido anos atrás, os sobrinhos moravam longe e tinham suas próprias vidas. Era Roberto ou nada. E se Roberto concordasse com Vanessa, se decidisse que a mãe era um peso grande demais, ela não teria para onde ir. Passou o restante do dia no quarto, fingindo estar com dor de cabeça, quando a empregada veio verificar se ela desceria para o almoço. Não tinha apetite de qualquer forma, o estômago revirado demais para aceitar comida. Ficou deitada, olhando o teto, tentando entender como sua vida chegara àquele ponto. 72 anos de existência, décadas de trabalho duro, sacrifício, amor incondicional. E ali estava ela, indesejada, esquecida, dispensável. Jorge diria que ela estava sendo dramática, que as coisas sempre tinham jeito, que Deus não abandonava ninguém. Mas Jorge não estava mais ali para oferecer conforto, para segurar sua mão e dizer que tudo ficaria bem. Jorge descansara há 5 anos, e Helena ficara à deriva desde então, tentando encontrar um porto seguro que nunca chegou. Na sexta-feira pela manhã, desceu para o café determinada a agir com normalidade, a não demonstrar que ouvira qualquer coisa. Vanessa estava na cozinha conversando com uma mulher que Helena não conhecia, provavelmente a nova paisagista que mencionara contratar para redesenhar o jardim. Elas olhavam plantas em tablets, discutindo espécies, cores, layouts. "Bom dia", disse Helena, servindo-se de café. Vanessa mal olhou na direção dela. As duas continuaram a conversa como se ela não existisse, discutindo sobre palmeiras imperiais, grama coreana, sistemas de irrigação automatizados. Helena bebeu o café em silêncio e voltou para o quarto, o coração pesado. Foi naquela tarde que descobriu os planos reais de Vanessa. Helena estava no jardim, como sempre, cuidando dos tomates. Não percebeu quando Vanessa e a paisagista saíram para avaliar o espaço externo. Só se deu conta da presença delas quando ouviu a voz da nora alta e decidida. "Então aqui atrás vamos fazer uma completa remodelação. Quero algo minimalista, zen, com pedras japonesas e bambus. Aqueles vasos ali", ela apontou para o canteiro de Helena, "vão todos embora. É muito poluído visualmente, não combina com o conceito que quero." Helena levantou-se devagar, sentindo o sangue sumir do rosto. "Mas esses são meus tomates. Eu cuido deles há meses." Vanessa virou-se, surpresa por encontrar a sogra ali. "Ah, você está aqui." "Bom, justamente sobre isso. Decidi fazer uma reforma completa no jardim. O espaço precisa de atualização, algo mais moderno. Então esse seu canteirinho vai ter que ir embora. Você entende, né?" Não, ela não entendia. Ou melhor, entendia perfeitamente, mas não conseguia aceitar. Aquele jardim era tudo o que tinha, a única coisa que ainda a conectava com quem realmente era. "Mas eu posso mover para outro lugar. Não precisa destruir tudo." "Não tem outro lugar, Helena. A propriedade inteira vai ser redesenhada. E, sinceramente, acho que já passou da hora de você parar com essa de ficar sujando as mãos com terra. Não é próprio. Não combina com o padrão da casa." A paisagista olhava desconfortável para os próprios pés, claramente percebendo que estava no meio de um conflito familiar. Helena sentiu lágrimas queimarem nos olhos, mas as conteve. Não daria a Vanessa a satisfação de vê-la chorar. "Quando começa a reforma?" perguntou, a voz saindo estranha, distante. "Segunda-feira. A equipe chega cedo. Então sugiro que você aproveite o fim de semana para se despedir do seu jardim." Vanessa disse isso com um sorriso falso, educado,
e voltou a discutir detalhes do projeto com a paisagista, ignorando completamente a presença da sogra. Helena ficou ali parada por alguns segundos, incapaz de se mover, incapaz de processar completamente o que acabara de ouvir. Depois, lentamente, voltou para dentro de casa. Subiu as escadas segurando no corrimão, cada degrau parecendo mais alto do que o anterior. Entrou no quarto, fechou a porta e finalmente permitiu que as lágrimas caíssem. Chorou pela crueldade, pela frieza, pela forma como Vanessa simplesmente decretara o fim da única coisa que ainda trazia algum sentido para sua vida. Chorou pelo filho que não a defendia, que permitia que a esposa a tratasse daquela maneira. Chorou por Jorge, pela falta imensa que ele fazia, por não estar ali para protegê-la como sempre fizera. Chorou até não conseguir mais, até sentir-se vazia, oca, esgotada. Quando as lágrimas secaram e só restou um cansaço profundo, Helena ficou deitada olhando o teto. Pensou em desistir, em simplesmente aceitar a derrota e deixar que fizessem o que quisessem. Qual era o ponto de resistir? Ela não tinha poder ali, não tinha voz, não tinha apoio. Era uma presença tolerada até mesmo pelo próprio filho, que escolhia a paz do casamento sobre a dignidade da mãe. Mas então, entre os escombros da dor, algo pequeno e teimoso começou a se mexer dentro dela. Uma fagulha de indignação, de recusa em simplesmente desaparecer sem lutar. Tinha 72 anos, mas não estava morta. Tinha direitos, mesmo que ninguém parecesse lembrar disso. Era mãe de Roberto, criara aquele homem, sacrificara anos da própria vida para que ele tivesse oportunidades. Merecia respeito, mesmo que tivesse que exigir. Levantou-se da cama, lavou o rosto na pia do banheiro, olhou-se no espelho. O reflexo que a encarava era de uma mulher cansada, marcada pelos anos e pelas mágoas, mas ainda de pé, ainda viva, ainda capaz de reagir, mesmo que não soubesse exatamente como. Desceu novamente, dessa vez com passos mais firmes. Roberto havia chegado cedo, coisa rara, e estava na sala mexendo no notebook. Helena aproximou-se, decidida a ter aquela conversa que vinha adiando há meses. Roberto, preciso falar com você. O filho olhou para cima, distraído. Oi, mãe. Fala. A Vanessa vai destruir meu jardim. Disse que vai fazer uma reforma e que meus tomates vão embora. Segunda-feira já começam as obras. Roberto suspirou, aquele suspiro cansado de quem não quer lidar com conflitos domésticos. É uma reforma estética, mãe. A casa precisa de atualização. Você pode voltar a plantar depois em outro lugar. Não vai ter outro lugar. E você sabe disso. A Vanessa deixou claro que não quer que eu continue com o jardim. Helena fez uma pausa, juntando coragem para dizer o que realmente precisava ser dito. Roberto, eu não estou me sentindo bem aqui. Acho que sua esposa não me quer nesta casa. O filho fechou o notebook, finalmente prestando atenção de verdade. Mãe, por favor, não dramatize. A Vanessa é só muito organizada. Ela gosta das coisas de um jeito específico. Não é nada pessoal. É pessoal, sim, Roberto. Ela me trata como se eu fosse um móvel velho que incomoda. Eu ouço as coisas que ela diz ao telefone, ouço como fala de mim para as amigas. Ela quer que eu vá embora. E você nem parece notar, nem parece se importar. Roberto passou a mão pelo rosto, aquele gesto que fazia quando estava frustrado. Eu me importo, mãe. Mas você tem que entender que eu tenho um casamento para manter. Não posso ficar criando conflitos por causa de cada pequena coisa. Pequena coisa? Aquele jardim é tudo o que me resta, Roberto. É a única coisa que ainda me faz sentir útil, que me conecta com quem eu sou. E ela vai destruir na segunda-feira como se não fosse nada. Como se eu não fosse nada. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de coisas não ditas, de mágoas acumuladas, de um abismo que se alargava a cada dia. Roberto olhava para a mãe como se estivesse realmente a vendo pela primeira vez em meses, percebendo talvez o peso que ela carregava, a solidão, o desamparo. Eu vou conversar com ela, disse ele finalmente. Vou pedir para adiar a reforma, para a gente pensar em uma solução que funcione para todo mundo. Não era o que Helena queria ouvir, mas era algo. Um reconhecimento, mesmo que mínimo, de que sua dor importava. Obrigada, disse ela, a voz trêmula.
É só isso que eu peço, Roberto. Um pouco de consideração. Voltou para o quarto com um fio de esperança. Talvez o filho realmente conversasse com Vanessa. Talvez conseguisse fazê-la entender. Talvez ainda houvesse espaço para ela naquela família, mesmo que pequeno, mesmo que frágil. Mas na manhã de sábado, ao descer para o café, encontrou Vanessa sozinha na cozinha, o rosto fechado, os olhos frios. Ouvi que você foi reclamar para o Roberto. Ficou de conversinha, fazendo o papel de vítima. Muito esperto da sua parte. Helena não respondeu. Apenas pegou uma xícara de café. Vanessa continuou, a voz baixa, mas carregada de veneno. Você acha que vai conseguir me manipular através dele? Acha que eu vou permitir que você crie problemas no meu casamento? Pois fique sabendo que o Roberto sempre fica do meu lado no final. Sempre. Você é só uma obrigação que ele carrega por pena. Mas tem limite para tudo. Saiu da cozinha antes que Helena pudesse responder, deixando no ar uma ameaça implícita, mas clara. Helena ficou ali parada, a xícara trêmula na mão, percebendo que acabara de tornar tudo pior. Vanessa agora sabia que ela não aceitaria passivamente, e isso a tornava não mais inofensiva, mas perigosa. O fim de semana passou em tensão silenciosa. Roberto evitava tanto a mãe quanto a esposa, refugiando-se no escritório. Vanessa agia como se Helena não existisse, passando por ela nos corredores sem um olhar, sem uma palavra. E Helena preparava-se mentalmente para a segunda-feira, para ver aquele último pedaço de si mesma sendo destruído, arrancado, descartado como tudo o mais que tentara manter vivo naquela casa. Na noite de domingo, deitada na cama, Helena olhava pela janela o jardim iluminado pela luz do poste da rua. Os tomateiros balançavam suavemente com a brisa noturna, alheios ao destino que os esperava. Amanhã estariam mortos, arrancados pela raiz, jogados no lixo como se nunca tivessem existido, como se o cuidado dedicado a eles não significasse nada, como se ela não significasse nada. Fechou os olhos e tentou dormir, mas o sono não vinha. Apenas a angústia, pesada e sufocante, anunciando que os piores dias ainda estavam por vir. A segunda-feira amanheceu cinzenta, o céu carregado de nuvens que ameaçavam chuva, mas não chegavam a despejar. Helena acordou com o som de vozes e motores vindos dos fundos da casa. A equipe de jardinagem chegara cedo, pontual, pronta para começar a destruição. Levantou-se devagar, o corpo pesado, a alma mais pesada ainda. Vestiu-se mecanicamente, sem prestar atenção no que escolhia, e desceu para testemunhar o fim. No jardim, encontrou 5 homens de uniforme, liderados pela paisagista que estivera ali na sexta-feira. Eles carregavam ferramentas, sacos de lixo grandes, equipamento pesado para arrancar plantas pela raiz. Vanessa estava lá também, supervisionando, garantindo que tudo fosse feito exatamente como planejara. Quando viu Helena aproximar-se, seu rosto se fechou. "Bom dia", disse a paisagista, educada, mas distante. "Vamos começar pela área dos vasos. A senhora poderia, por favor, se afastar um pouco?" "É por segurança." Helena ficou parada, incapaz de se mover. Observava enquanto os homens se aproximavam dos seus tomateiros, aquelas plantas que cuidara com tanto carinho, que representavam tanto. Um deles pegou o primeiro vaso, simplesmente arrancou a planta pela raiz e jogou em um saco de lixo. O movimento foi mecânico, indiferente, sem nenhuma consideração pelo que estava sendo destruído. "Espere", a voz de Helena saiu fraca, quase inaudível. "Por favor, esperem." Os homens olharam para Vanessa, aguardando instrução. A nora cruzou os braços, impaciência estampada no rosto. "Helena, já conversamos sobre isso. O jardim vai ser refeito. Por favor, volte para dentro de casa. Não precisa assistir se vai ficar chateada." "Mas tem um pé de tomate ali", apontou Helena, a voz trêmula. "Um que ainda está cheio de frutos. Posso ao menos colher antes de vocês destruírem tudo? São só alguns minutos." Vanessa suspirou teatral. "Está bem, 5 minutos, mas seja rápida porque os homens estão com pressa." Helena caminhou até o canteiro, as pernas bambas, ajoelhou-se ao lado do tomateiro mais carregado, aquele que plantara primeiro.
Havia pelo menos 15 tomates maduros pendurados nos galhos, vermelhos e perfeitos. Começou a colhê-los um por um com cuidado, como quem se despede de alguém querido. As lágrimas começaram a cair sem que ela percebesse. Pingavam no chão, misturavam-se com a terra. Não conseguia parar de chorar, mesmo sabendo que Vanessa estava observando. A dor era grande demais para ser contida. Colocou os tomates no avental, fazendo uma trouxinha improvisada. Levantou-se devagar, olhou uma última vez para o jardim, que em minutos deixaria de existir, e voltou para dentro da casa. Atrás dela, ouviu Vanessa dando ordem para que começassem. O barulho das ferramentas cortando a terra, arrancando raízes, destruindo meses de trabalho e carinho. A seguiu escada acima. No quarto, despejou os tomates sobre a cama. Contou-os devagar. 18 no total. Pegou um deles, o maior e mais bonito, e o segurou com as 2 mãos. Era firme, perfeito, cheirava a terra e sol. Levou-o até o rosto e permitiu-se chorar livremente. Quanto tempo ficou ali? Helena não soube dizer. Só se deu conta da passagem do tempo quando ouviu batidas na porta. Era Dona Célia, a empregada, trazendo uma bandeja com chá e biscoitos. Dona Helena, a senhora não desceu para o almoço. Trouxe um lanchinho. A voz da mulher era gentil, preocupada. Obrigada, Célia, mas não estou com fome. A empregada hesitou na porta, claramente querendo dizer algo, mas sem saber se deveria. Finalmente baixou a voz. Sinto muito pelo seu jardim. Sei o quanto significava para a senhora. Aquela demonstração simples de empatia quebrou as últimas defesas de Helena. Ela soluçou. Um som estrangulado que saiu do fundo do peito. Célia entrou, fechou a porta atrás de si e aproximou-se, colocando uma mão no ombro da mulher mais velha, em um gesto de conforto. Eu sei que não é meu lugar falar, Dona Helena, mas a senhora não merece isso. Trabalho aqui há 5 anos e vejo como a tratam. Não está certo. A senhora é mãe do Dr. Roberto, merece respeito. Helena limpou as lágrimas com as costas da mão. Obrigada, Célia. Significa muito ouvir isso. Às vezes acho que estou ficando louca, que talvez realmente seja o problema, que exagero nas coisas. A senhora não é o problema. Célia falou com firmeza surpreendente. Eu já trabalhei em muitas casas, vi todo tipo de família, e posso dizer que o que acontece aqui não é normal. A forma como Dona Vanessa trata a senhora, como ignora, como fala mal pelas costas. Eu ouço coisas, Dona Helena, coisas que me deixam com vergonha de trabalhar aqui. A conversa foi interrompida pelo som de passos no corredor. Célia endireitou-se rapidamente, voltando à postura profissional. Vou deixar o chá aqui, qualquer coisa é só me chamar. Saiu apressada, fechando a porta suavemente atrás de si. Helena ficou sozinha novamente, mas algo havia mudado. Saber que pelo menos uma pessoa via sua situação, reconhecia a injustiça, fez com que se sentisse um pouco menos invisível. Tomou o chá que esfriava na bandeja, forçou-se a comer um biscoito e depois ficou olhando, os tomates espalhados sobre a cama. Decidiu fazer mais um molho. Talvez fosse um gesto inútil, talvez ninguém fosse comer, mas precisava fazer algo com aqueles frutos. Não podia simplesmente deixá-los apodrecer. Eram o último pedaço do jardim, a última coisa que sobrara intacta da destruição. Prepararia o molho e guardaria, mesmo que nunca fosse consumido, mesmo que terminasse no lixo como o anterior. Pelo menos tentaria. Desceu para a cozinha quando tinha certeza de que Vanessa não estava por perto. Lavou os tomates na pia, cortou-os devagar, sentindo a textura familiar sob os dedos. Adicionou os temperos básicos que encontrou nos armários, colocou para cozinhar em fogo baixo. O cheiro começou a se espalhar novamente, aquele aroma caseiro que tanto incomodava Vanessa, mas que para Helena era perfume de memória e amor. Estava mexendo o molho quando Roberto entrou na cozinha. Ele voltara do trabalho mais cedo, coisa rara, e parecia cansado. Olhou para a mãe, depois para a panela, depois para a mãe novamente. Você está cozinhando de novo, disse ele, e não era uma pergunta. Fiz com os últimos tomates que consegui salvar antes que destruíssem meu jardim. Helena não conseguiu esconder a mágoa na voz. Achei
que seria desperdício deixar estragar. Roberto passou a mão pelo rosto, aquele gesto cansado que fazia quando estava frustrado. Mãe, eu falei com a Vanessa sobre adiar a reforma. Ela disse que não era possível, que a equipe já estava contratada, que tinha que ser agora. E você aceitou. Não discutiu, não insistiu. Apenas aceitou que ela destruísse a única coisa que ainda me faz feliz nesta casa. Não é tão simples assim. Roberto levantou a voz pela primeira vez em meses. Você não entende como é difícil manter um casamento, manter uma casa, uma carreira. Não posso ficar criando conflitos por cada pequena coisa. Pequena coisa? Helena virou-se completamente para o filho, a colher de pau ainda na mão. Roberto, aquele jardim era tudo para mim. Era a única parte desta casa onde eu ainda me sentia eu mesma. E você deixou que destruíssem porque não quis contrariar sua esposa. Que tipo de filho faz isso? O silêncio que se seguiu foi tenso, carregado. Roberto abriu a boca para responder, fechou novamente, parecia estar lutando com algo internamente. Por fim, disse em voz baixa, quase um sussurro, eu sinto muito, mãe. De verdade. Mas não sei o que mais fazer. Sinto que faça o que fizer vou desapontar alguém. Então você escolhe desapontar a mãe. A que te criou, que abdicou de tudo para que você tivesse um futuro melhor. É essa a escolha que você faz. Roberto não respondeu. Apenas saiu da cozinha, os ombros caídos, deixando Helena sozinha com o molho borbulhando e as lágrimas caindo novamente. Desligou o fogo, tampou a panela e voltou para o quarto. Não tinha mais energia para nada, nem para sentir raiva, nem para lutar. Estava exausta de uma forma que ia além do físico, uma exaustão da alma que a deixava oca e entorpecida. Naquela noite, deitada na cama, Helena pensou seriamente em ir embora. Talvez fosse melhor morar sozinha em algum lugar pequeno, mesmo que as economias acabassem rápido. Pelo menos teria dignidade. Mas para onde iria? A pergunta voltava sempre. Não conhecia ninguém em São Paulo. No interior não tinha mais casa. Os amigos haviam se dispersado. Dependia completamente do filho, e o filho havia escolhido a esposa. O sono custou a chegar, e quando finalmente veio, trouxe pesadelos. Sonhou que estava sendo despejada, suas coisas jogadas na calçada. Sonhou que Jorge tentava falar com ela, mas não conseguia ouvi-lo. Acordou várias vezes suada e angustiada. Na terça-feira pela manhã, desceu para o café sentindo-se derrotada. Vanessa estava na cozinha conversando ao telefone, rindo de algo que a amiga do outro lado da linha dizia. Quando viu Helena entrar, baixou um pouco a voz, mas continuou a conversa. Helena serviu-se de café em silêncio, pegou um pedaço de pão. Foi quando ouviu Vanessa dizer: sim, finalmente consegui remover aquela situação dos fundos. A casa está muito melhor agora, mais limpa, mais organizada. Estava me sufocando ter aquilo ali, sabe? Aquilo. Helena era aquilo. Seu jardim era aquilo. Algo que sufocava, que precisava ser removido, eliminado. Largou a xícara na pia, o café pela metade, e subiu correndo para o quarto. O coração batia descompassado, a respiração vinha curta, sentia como se as paredes estivessem se fechando ao seu redor. Sentou-se na cama tentando se acalmar. Precisava fazer algo. Não podia simplesmente continuar aceitando, engolindo, fingindo que estava tudo bem. Mas o quê? O que poderia fazer? Não tinha poder ali, não tinha voz, não tinha apoio. Roberto era fraco, escolhia sempre o caminho de menos resistência. Vanessa era implacável, determinada a tornar a vida de Helena impossível, até que ela desistisse e fosse embora por conta própria. Foi então que lembrou do molho que fizera no dia anterior. Estava guardado na geladeira, esquecido, provavelmente seria jogado fora em breve como o outro. Uma ideia surgiu, pequena, mas insistente. E se preparasse um prato com aquele molho e levasse pessoalmente para Roberto no escritório dele? Não aqui em casa, onde Vanessa controlava tudo, mas no ambiente de trabalho dele, onde ela não tinha poder, onde ele teria que realmente prestar atenção, conversar, talvez até lembrar de quem era antes de todo aquele dinheiro e status. Era uma ideia, arriscada. Vanessa ficaria furiosa quando soubesse,
Mas Helena estava além do ponto de se preocupar com a fúria da nora. Se ia ser expulsa de qualquer jeito, se já era tratada como um problema a ser resolvido, pelo menos tentaria reconectar com o filho uma última vez antes que fosse tarde demais. Passou o resto do dia planejando. Descobriu o endereço do escritório de Roberto através de uma correspondência que encontrou na mesa da entrada. Calculou a melhor hora para aparecer por lá, provavelmente no fim da tarde, quando ele estivesse terminando o expediente. Escolheu o macarrão que usaria, encontrou um pote plástico para transportar o molho. Cada detalhe era pensado cuidadosamente, como um general planejando uma última batalha decisiva. Na quarta-feira à tarde, quando Vanessa saiu para encontrar as amigas em algum evento social, Helena colocou o plano em ação. Esquentou o molho, cozinhou o macarrão, montou tudo em um recipiente térmico que encontrou no armário. Vestiu-se com cuidado, escolhendo a roupa mais apresentável que tinha. Pediu para Célia chamar um táxi, inventou uma desculpa sobre consulta médica. No caminho para o centro financeiro de São Paulo, Helena sentia o coração disparado. Não sabia como Roberto reagiria, se ficaria feliz com a surpresa ou constrangido pela presença da mãe no ambiente de trabalho. Mas já não importava mais. Precisava tentar, precisava fazer aquele último gesto antes que a distância entre eles se tornasse intransponível. O prédio era imponente, todo de vidro espelhado, moderno e intimidador. Helena entrou no saguão carregando o pote com a comida, sentindo-se completamente fora de lugar entre executivos de terno e mulheres de salto alto. O segurança perguntou para onde ia. Ela explicou que era mãe de Roberto Almeida, que vinha fazer uma surpresa. O homem hesitou, mas acabou deixando passar, apontando os elevadores. No 23º andar, saiu do elevador em um corredor silencioso e elegante. Perguntou na recepção por Roberto, a moça atendeu com um sorriso profissional e pediu que aguardasse. Helena sentou-se em uma poltrona de couro, as mãos suadas segurando o pote morno, rezando para que aquilo desse certo, para que fizesse alguma diferença. Quando Roberto apareceu, seu rosto mostrou confusão, seguida de preocupação. Mãe, o que aconteceu? Está tudo bem? Está sim, filho. Vim trazer um almoço para você. Fiz com os tomates que salvei antes que destruíssem o jardim. Sei que você trabalha muito, pula refeições. Pensei que podia compartilhar esse momento comigo. Roberto olhou ao redor, claramente desconfortável com a situação. Alguns colegas passavam pelo corredor, curiosos. Mãe, eu estou no meio de um dia muito corrido. Não é uma boa hora para isso. Nunca é uma boa hora, Roberto. Você sempre está ocupado demais, sempre tem algo mais importante. Só estou pedindo 10 minutos. 10 minutos para comermos juntos, para conversarmos, para você lembrar que ainda tem uma mãe que te ama. Helena viu quando algo se moveu no rosto do filho, uma rachadura na máscara de executivo bem-sucedido, um lampejo da criança que ele fora, do menino que corria para casa depois da escola ansioso pelo almoço da mãe. Por um instante, achou que conseguira atingi-lo, que ele concordaria, que sentariam juntos e tudo ficaria bem. Mas então o telefone de Roberto tocou. Ele olhou a tela e Helena viu o nome, Vanessa. O filho atendeu, afastou-se alguns passos e Helena não conseguiu ouvir a conversa inteira, apenas fragmentos. Sim, ela está aqui. Não, não sabia que vinha. Eu resolvo. Fica tranquila. Quando desligou, o breve lampejo de conexão havia sumido. No lugar estava novamente o executivo impaciente, constrangido pela presença da mãe idosa no ambiente corporativo. Desculpa, mãe, mas realmente não posso agora. Vou pedir para alguém chamar um táxi para você. Obrigado pela comida. Foi um gesto gentil. Vou comer mais tarde. Mas Helena sabia que não comeria. Sabia que o pote seria esquecido na geladeira do escritório, que o molho estragaria, que mais uma vez seu esforço seria descartado. Aceitou a derrota em silêncio, apenas assentiu e deixou-se ser conduzida de volta ao elevador por uma assistente solícita, mas distante. No táxi de volta, chorando baixinho no banco de trás enquanto a cidade passava embaçada pela janela, Helena percebeu que não havia mais o que fazer.
Perdera o filho. Talvez nunca o tivesse tido de verdade. Não dessa forma adulta, desse Roberto que era mais um estranho do que o menino que criara. A conexão estava rompida e não havia molho de tomate, memória ou amor que pudesse restaurá-la. Chegou em casa encontrando Vanessa esperando na sala, o rosto uma máscara de fúria contida. A confrontação inevitável estava para começar, e Helena já não tinha mais forças para lutar. Roberto ficou paralisado, o celular tremendo em sua mão. Continuou ouvindo, incapaz de desligar, enquanto a voz da esposa revelava camadas de crueldade que ele nunca imaginara existir. Vanessa ria, descrevia com detalhes como manipulava situações para fazer Helena parecer incapaz, como controlava na alimentação dela, como destruíra o jardim propositalmente. Falava sobre residenciais geriátricos como se fossem a solução perfeita para se livrar de um problema incômodo. Tem aquele lugar em Santana, dizia Vanessa na gravação. É caro, mas é o tipo de lugar que a gente coloca e dorme tranquilo, sabe? Longe, difícil de visitar. O Roberto ia ficar com a consciência limpa, porque ela estaria sendo cuidada, mas na prática a gente não precisaria lidar mais com ela. Roberto passou para a próxima gravação, depois para outra. Eram várias conversas, sempre no mesmo tom, sempre tratando a mãe dele como um objeto descartável. Em uma delas, Vanessa contava rindo sobre o dia em que Helena preparara o molho de tomate, sobre como as amigas haviam zombado depois, sobre como ela própria fingira que aquilo era constrangedor. Em outra, planejava com frieza calculada a destruição completa do jardim, dizendo que era hora de tirar da sogra até aquela pequena alegria, para que ela finalmente aceitasse que não tinha lugar ali. Quando Vanessa saiu do banho, encontrou o marido sentado na cama, o rosto pálido, o celular ainda na mão. Ela percebeu imediatamente o que havia acontecido. Por um instante, o medo passou por seus olhos, mas logo foi substituído por uma expressão defensiva. Roberto, eu posso explicar. Ele levantou a mão, pedindo silêncio. A voz, quando saiu, estava controlada, fria, completamente diferente do tom apaziguador que sempre usava com ela. Não quero ouvir. Não agora. Foram apenas desabafos, Roberto. Todo mundo desabafa com as amigas. Você não entende o que é lidar com a situação dela todo dia. É desgastante. Desgastante, repetiu ele, como se experimentasse a palavra pela primeira vez. Você destruiu o jardim dela, propositalmente. Sabia que eram as únicas coisas que ainda a faziam feliz e destruiu tudo. Como se fosse lixo. Aquilo estava desarrumado, estava atraindo pragas. Mentira, era organizado. Eu vi. Só não prestei atenção porque estava ocupado demais sendo cúmplice da sua crueldade. Vanessa tentou se aproximar, mas ele se afastou. Roberto, você está sendo dramático. Sua mãe está bem cuidada, tem comida, tem um quarto, tem tudo o que precisa. Ele finalmente olhou para ela, e o que Vanessa viu naquele olhar a fez recuar. Era raiva, sim, mas mais do que isso, era decepção profunda, o tipo de desencanto que não tem volta. Amanhã você vai procurar um advogado. Vamos nos separar. O quê? Roberto, você não está falando sério. Por causa disso? Por causa dela? Por causa de quem você é. Passei anos achando que você era uma pessoa que apenas tinha padrões altos. Não percebi que, na verdade, você é cruel. E eu fui covarde. Deixei você tratar minha mãe como lixo, porque era mais fácil do que enfrentar você. Mas acabou. Vanessa tentou argumentar, implorou, chorou. Mas Roberto não cedeu. Naquela noite dormiu no escritório. Pela manhã, desceu cedo e foi até o quarto da mãe. Bateu na porta suavemente. Helena abriu, surpresa. O filho nunca ia ao quarto dela. Mãe, posso entrar? Ela acenou, ainda confusa. Roberto entrou, olhou ao redor. Era a primeira vez em anos que prestava atenção verdadeira àquele espaço. Viu como era simples, quase vazio. Nenhuma foto, nenhum objeto pessoal. Nada que indicasse que ali morava alguém com uma vida inteira de memórias. Era um quarto de hóspede, não um lar. Sentou-se na beirada da cama e Helena sentou ao lado dele, as mãos nervosas no colo.
Roberto respirou fundo antes de falar. Eu ouvi as gravações. Do sistema de segurança. Ouvi as conversas da Vanessa. Helena ficou pálida. Filho, eu... Não, mãe. Deixa eu falar. Eu fui um péssimo filho. Trouxe a senhora para morar aqui e deixei que te tratassem como um fardo. Deixei que destruíssem suas plantas, que controlassem sua comida, que te fizessem sentir invisível na própria casa. Eu sabia. No fundo, eu sabia. Mas era mais fácil fingir que não via. Mais fácil me esconder no trabalho. Roberto, você tem sua vida. Eu entendo. Não, não entende. E não deveria ter que entender. Você é minha mãe. Criou sozinha quando o pai perdeu o emprego. Costurou madrugadas inteiras para que eu tivesse escola particular, roupas boas, tudo o que precisasse. E eu te paguei trazendo para viver em um lugar onde te humilham todos os dias. As lágrimas finalmente vieram de ambos. Roberto abraçou a mãe pela primeira vez em anos, sentindo como ela estava frágil, menor do que se lembrava. Helena chorou sem fazer barulho, abraçada ao filho que pensara ter perdido para sempre. Eu vou consertar isso, disse Roberto quando se separaram. A Vanessa vai sair e eu vou mudar. Vou realmente estar presente. Vou fazer valer a pena você ter me criado do jeito que criou. Não precisa, filho. Você não precisa fazer nada por mim. Preciso, mãe. Preciso por você. E por mim também. Porque se eu não fizer, vou me transformar no tipo de pessoa que consigo dormir ignorando o sofrimento de quem amo. E eu não quero ser esse homem. Nas semanas que se seguiram, mudanças profundas aconteceram. Vanessa saiu da casa, inicialmente resistindo, depois percebendo que não havia mais espaço para negociação. O divórcio seria civilizado, mas definitivo. Roberto reduziu sua carga de trabalho, começou a chegar em casa mais cedo, a realmente conversar com a mãe durante as refeições. Descobriu coisas sobre ela que nunca soubera, histórias da juventude, sonhos que tivera, sacrifícios que fizera e que ele nunca reconhecera. Um dia, enquanto tomavam café juntos, Roberto perguntou sobre o jardim. Você sente falta? Helena olhou pela janela para o deck bonito e sem vida. Sinto, mas entendo que aquilo incomodava. Incomodava a Vanessa, não incomoda a mim. E eu estava pensando, hesitou ele, e se a gente fizesse algo maior, não só para você, mas para outras pessoas também? Como assim? Estive pensando muito depois de tudo o que aconteceu, sobre como tratamos os mais velhos, especialmente as mulheres que dedicaram a vida a cuidar dos outros e depois são esquecidas. Tenho um terreno que herdei do pai, lembra? No interior, perto de onde vocês moravam. Está vazio. E se a gente transformasse aquilo em um lugar onde mulheres como você pudessem trabalhar, plantar, ter dignidade? Helena olhou para o filho incrédula. Um projeto social? Mais do que isso. Um espaço de verdade, com horta comunitária, cozinha equipada, lugar para vender o que produzissem. Você poderia coordenar a parte das plantas e ensinar o que sabe. Aquele molho de tomate que você fez, por exemplo. A gente podia produzir em maior escala, vender, dar crédito a quem realmente merece. A ideia era grandiosa demais, impossível demais, mas havia algo nos olhos de Roberto que Helena não via há anos. Determinação, propósito. Ele estava falando sério. Filho, isso daria muito trabalho. Eu sei. Mas é o tipo de trabalho que faz sentido. E tenho os recursos. Posso contratar pessoas para ajudar, estruturar direito. Mas preciso de você na linha de frente. Preciso que me ensine, que guie esse projeto. Você toparia? Helena não conseguiu responder de imediato. As lágrimas vieram primeiro, depois o sorriso, depois o aceno. De cabeça. Sim, ela toparia. Claro que toparia. Os meses seguintes foram de construção intensa. Roberto investiu não apenas dinheiro, mas tempo verdadeiro. Esteve presente em cada etapa, aprendendo sobre agricultura orgânica, sobre cozinhas comunitárias, sobre como estruturar um projeto social sustentável. Helena floresceu. Recuperou a voz que pensava ter perdido, a confiança que haviam tentado destruir. Ela recrutou outras mulheres, amigas antigas do interior,
Vizinhas que também haviam sido silenciadas, esquecidas, tratadas como peso. O espaço cresceu organicamente. Começou com 10 mulheres, depois 20, depois 50. Cada uma trazia suas histórias, suas habilidades, suas receitas de família. O molho de tomate de Helena se tornou o carro-chefe, vendido em feiras locais com um rótulo simples, feito com memória, respeito e resistência. A imprensa local começou a notar. Reportagens pequenas viraram matérias maiores. A história da mulher que foi silenciada e depois floresceu ressoou com muita gente. Outros empresários se interessaram, ofereceram parcerias, expansão. Roberto gerenciava tudo com cuidado, sempre garantindo que o projeto não perdesse sua essência, que não se tornasse apenas mais um negócio, mas permanecesse um ato de reparação, de dignidade restaurada. Um ano depois do início do projeto, fizeram a primeira grande colheita. Era uma tarde, de sol forte, o terreno cheio de mulheres colhendo tomates, pimentões, alfaces. Havia risadas, conversas, vida. Helena estava no meio de tudo, orientando, ajudando, pertencendo. Roberto observava de longe, vendo a mãe finalmente de volta ao que sempre fora, essencial, importante, amada. Ela se aproximou dele, limpando o suor da testa com as costas da mão. Cansada? Muito. Mas é o tipo bom de cansaço. O tipo que te faz dormir bem à noite. Ele sorriu. Obrigado, mãe. Por quê? Por me lembrar que nunca é tarde para consertar o que está errado. Por me dar uma segunda chance de ser o filho que você merece. Helena segurou a mão do filho, apertou com força. Você sempre foi, Roberto. Às vezes a gente só precisa de um empurrão para acordar. O importante é que você acordou. Naquela noite, durante o jantar comunitário que marcava o fim da colheita, Helena olhou ao redor. Mulheres de todas as idades, de diferentes histórias, todas reunidas ali. Algumas haviam sido abandonadas pelas famílias, outras esquecidas, outras simplesmente ignoradas. Agora tinham um lugar, tinham propósito, tinham voz. Alguém pediu que ela falasse. Helena hesitou, nunca fora de fazer discursos. Mas levantou-se, olhou para todos os rostos voltados para ela e falou do coração. Eu plantei 3 tomates achando que ia reconquistar meu filho. Perdi tudo antes de encontrar algo muito maior. Aprendi que às vezes a gente precisa ser quebrada para ser reconstruída do jeito certo. Que dignidade não é algo que nos dão, é algo que a gente reivindica. E que nunca, nunca é tarde para florescer. Os aplausos vieram, calorosos e sinceros. Helena sentou-se, Roberto ao seu lado. Lá fora, o sol se punha sobre o terreno que um dia fora apenas um espaço vazio e agora era símbolo de esperança. O que começara como 3 tomates colhidos em desespero se transformara em uma colheita de dignidade, pertencimento e reconstrução. E assim, a história de uma mulher silenciada se transformou em raiz de algo maior. Um gesto simples que atravessou o tempo, ressignificou a perda e provou que, mesmo depois de tanta violência silenciosa, ainda é possível florescer. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Dona Helena e Roberto tenha tocado o seu coração. Se você se emocionou com essa jornada de superação e reconstrução, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te marcou. Todos os dias trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana. Te esperamos no próximo episódio.